que a rejeição acontece desde o ventre, quando a mãe rejeita a criança. Isso acontece desde a barriguinha até 1 ano. E ali a criança, ela começa a se sentir que ela não faz parte do mundo, ela não pertence, ela não merecia vir ao mundo. Então, o que acontece? É uma ferida muito forte, é considerada uma das feridas mais fortes das 5 feridas emocionais, tá? E por que escapista? E escapista vem de escapar. O que é que acontece? Eu utilizo muito isso na academia, e é engraçado quando eu falei, eu acho que eu estou um pouco nervosa, mas todo dia os meninos que trabalham comigo, a gente vive falando isso, e a gente tem uma equipe gigante, e a gente aplica isso literalmente na prática. Eles são treinados para quando chegar um aluno, eles olharem e conseguir perceber que essas pessoas, elas podem ser atendidas quando eles entendem quem são elas. Geralmente, as pessoas com a fobia da rejeição são pessoas tímidas. Elas não gostam de dar pontos. Elas querem fugir. Então, o que é que a gente faz? A gente pega um aluno, evita colocar ele em um ambiente de exposição, espelho, bota ele lá no cantinho, bota ele para fazer um treininho, nada de fazer uma rosca na frente do espelho, nada disso. E aí, ela vem falando que é uma ferida muito profunda, que aquele que sofre dela se sente rejeitado. Veja como é interessante. Principalmente o seu direito de existir. Ele acha que ele não tem o direito de existir. A gente não vai falar de religião, mas tem um livro que ele fala que é uma questão espiritual, que já acontece, é uma vida espiritual, isso já acontece com a questão espiritual. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, quando ela rejeita, ele começa a sentir, eu não faço parte daqui, eu não mereço estar aqui nesse mundo, eu não mereço fazer parte de um grupo de amigos, eu não mereço estar aqui, é uma questão de merecimento. E para você entender isso, para você sentir parte daquilo, é difícil, é muito difícil. Você começa a imaginar, Rafa, você está nervosa? Tá, porque como falou, eu acho que eu passei por todas as feridas. E não é fácil a gente falar de feridas quando a gente vive elas. É fácil, se eu estiver sozinha, conversar com uma pessoa e falar. Mas viver a ferida, saber como dói, saber que tem gente aqui na sala que deve passar por essas feridas, que deve ter, que ainda não foi tratada, não é enxergado dessa forma, é doloroso. Né? Eu imaginar que tem gente que o outro não olha com amor, porque muita gente, eu falo de academia, porque eu sei o que é. E quando o cara chega, tímido, ele olha assim, esse cara não deu certo, chegou lá na academia. Chato, não quer falar com ninguém. Minha gente só foi uma pessoa que se sentiu completamente abandonada. Ele é uma pessoa que tem uma ferida forte, que dói, que machuca. Ele não se sente parte daqui. Ele não sente que ele merece estar vivo. Imagina a gente sentir isso. Imagina tu saber que do teu lado aí, ou do teu lado de cá, tem alguém que sinta isso várias vezes no dia e ninguém sabe. Porque a gente está acostumado a trabalhar como Rafael, de calça, estilo, sandália, mas ninguém se preocupa em ver o outro por dentro. Com as dores, com os traumas, com as feridas e com as máscaras. Porque todo dia, todo mundo usa uma máscara para sair de casa. Estava dizendo a forma lá fora agora. Falando, eu usei hoje várias máscaras, eu estava indecisa porque nenhuma estava fazendo efeito. Porque pela primeira vez eu fiquei muito nervosa. Mas talvez por estar muito de um mentor, que para mim é uma honra. Mas todo dia a gente precisa usar uma máscara para se defender do mundo e das pessoas. Porque as pessoas não nos enxergam. Elas não olham mais para a gente. E muitas vezes a gente também não faz isso. E essa pessoa aqui, quando ela sai, se ela estiver no consultório de nutrição, se ela estiver fazendo lá na fisioterapia, se vocês não perceberem isso, os meninos de musculação, de ginástica também, se não perceber isso, aquela pessoa vai embora e aí a gente pode ocasionar outra ferida nela.
e dói, e machuca. E muita gente sofre. Eu vi um caso de suicídio. Porque a pessoa, relatos das pessoas que conhecia, dizia que ela vivia dizendo assim: eu não faço parte daqui. Aonde chega, eu sou excluída. Eu sou rejeitada. Fui rejeitada pelos meus pais, fui rejeitada pelo meu namorado, que no futuro virou marido, e eu fui rejeitada. Eu fui rejeitada porque eu não me enquadrava, isso era um relato. E essa pessoa tirou a vida. Porque ninguém enxergou a dor que essa pessoa sentia. E é muito difícil, porque falar parece muito simples. E se fizer sentido para vocês, poxa, mas ela falou, para um pouquinho. A gente não está falando só de uma coisa técnica. A gente está falando de uma coisa que vem de dentro. A gente está falando de alma. A gente está falando de espírito. Independente do que vocês acreditem. A gente está falando da dor, da ferida, que remédio nenhum pode chegar a tratar. E eu peço uma atenção muito especial, principalmente para ela. Todas elas são importantíssimas. Mas ela é uma das feridas que as pessoas têm mais depressão. É um relato de pessoas que têm depressão. São geralmente pessoas que têm a ferida da rejeição. E utilizam todo dia essa máscara aí, porque ela diz: eu quero escapar, eu quero sair. Então, ela utiliza uma máscara para se proteger do ambiente que ela vive ou ser aceita. Imagina eu todo dia, ou vocês, que deve acontecer, todo dia precisar vestir uma roupa bacana, uma roupa, às vezes, cara, para poder ser aceito aonde vocês estão. Isso eu estou falando de uma coisa material, né? Mas imagina sentimental, né, lá dentro. Como o Flama sempre fala, que o emagrecimento, ele não está ligado mais. Há muito tempo a gente sabe que não está ligado mais a comer, não está ligado mais a treino. Ele está muito mais ligado à parte emocional. E toda vez que eu tenho um problema emocional, eu engordo. A prova, como professora de educação física, profissional de educação física, muitas vezes a gente não tem controle disso. Né? E aí, aqui é um resumo, né? Por favor, Renata. Existem características físicas que eu não vou adentrar, porque o Marion, com muita maestria, vai falar dos perfis de caráter e vai explanar que essas pessoas ela têm características físicas e a natureza humana é tão perfeita que no ventre elas desenvolvem essas características. Eu olho aqui e eu consigo falar. Pelo menos eu consigo, olhando assim, eu acredito que essa pessoa tem uma ferida de rejeição, de abandono, de injustiça. Eu consigo falar pelos traços que vocês, né? Às vezes o corte de cabelo, a gente até falou sobre isso ontem, o jeito de falar, o jeito de chegar. Qualquer um de vocês que conheça um pouco sobre feridas, vocês conheceriam lá da minha de cara, que a minha é gritante. Então, ela tem, são pessoas magras, e alguns livros falam que elas são tão magras que a pele fica no osso. É exatamente essa palavra, né, que tem. Como são caídos, aquele pessoal magro que chega na academia, cabecinha maiorzinha, né, magros, com o ombro para baixo, os olhos tristes, geralmente usam óculos, e o óculos também é um nível de proteção, viu? Não se aproxime de mim de uma maneira inconsciente, me deixe aqui. São pessoas menos propícias à obesidade, porém, existem pessoas, sim, com essa característica que engordam, tá? Que pode, sim, ser obesas. Tem até um material no final que fala disso. Uma pessoa extremamente gorda pode ter a máscara escapista, por apresentar traços. Por exemplo, quando um obeso tem um tornozelo minúsculo, uma das características da rejeição. Então, todas as feridas das pessoas podem, sim, chegar à obesidade. É menos provável na rejeição e no abandono, mas pode acontecer. Vamos lá, abandono. Abandono, geralmente, quem tem abandono, geralmente tem rejeição.
Vocês já imaginaram? Isso agora é um relato que Renata presenciou essa semana comigo, de você se sentir abandonado por alguém. Se essa pessoa for alguém da sua família, seu pai, sua mãe. Nós vimos essa semana um relato de uma pessoa, de uma colaboradora nossa, e ela chorando, ela disse: eu me sinto abandonada pela minha mãe. Fui largada pelo meu namorado. Estou me sentindo abandonada de novo. E ela chorava, porque ela disse que era uma dor tão forte, mas não era pelo final do namoro, era pelo sentimento de estar sendo abandonada pela segunda vez. E a gente toda arrepiada, fiquei toda arrepiada, porque, assim, é uma coisa muito real que acontece na vida da gente, sabe? E naquele momento, eu disse, caramba, o que a gente pode fazer? A gente pode falar, mas a gente pode dar uma palestra, a gente pode acolher, mas como acolher uma pessoa que diz que a mãe já faz isso com ela desde pequena? Como falar naquele momento, né? Que foi abandonada pelo namorado, que se vê sem ninguém. E ela disse, estou vindo trabalhar, porque todos os dias o meu pensamento é de morte. É de querer me matar. Aí a gente diz assim, pelo amor de Deus, isso é besteira. Gente, alguém já foi abandonado aqui. Sabe dizer, né? Alguém já se sentiu abandonado. Tem criança que eu já vi relato dizendo que se sentiu abandonado. Lembra tem essa memória, porque chegou no colégio e viu a amiguinha ficando com outra. E aí ela se sentiu abandonada. Que coisa louca. Que coisa incrível também. Aí aquela criança cresceu como? Abandonada. Com medo de ser abandonada pelos amigos. O que é que ela faz? A hora toda em cima, fazendo de tudo para agradar. Porque eu não posso ser mais abandonada, eu já fui demais. Eu não aceito mais ser abandonada. E no caso dela, ainda tem o pai dela. Não sabemos se é uma verdade absoluta ou se é uma percepção do abandono. Mas naquele momento, a verdade era o que ela estava dizendo a gente. Então, comece a observar. Porque esses casos são casos que levam pessoas. Eu dei uma palestra, por incrível que pareça, né? Que eu dei uma palestra na faculdade, na FPB, e falando sobre suicídio. E o índice de suicídio entre homens, eu pensei que era entre mulheres. A maior tentativa de suicídio é entre mulheres. Mas o suicídio, com sucesso, é dos homens. E uma coisa interessante que eu vi. Muitos deles, primeiro, vida financeira e abandono. Abandono. Veja só que coisas que a gente acha que é tão simples está acabando com a vida das pessoas. Está acabando com a vida dos nossos filhos. Tem alguém que tem um filho aí? Quem é mãe, quem é pai, sabe o que é. Quando minha filha chegou para mim e disse, mãe, eu estou me sentindo abandonada por você, porque você trabalha muito. E aí? E ela disse, eu estou sentindo uma angústia que eu não tenho controle. Então, se eu escuto isso da minha filha, eu consigo, de alguma forma, botar ela na terapia. Mas quantas pessoas não verbalizam isso para a gente? Quantas pessoas não verbalizam isso para vocês? Será que vocês começaram a olhar para o outro desse jeito? Será que vocês começaram a olhar para o outro e dizer assim, não, Renata não é Renata de Carmen Stephanie, Renata não é Renata de... Renata é Renata cheia de dor. E eu percebo quando eu olho para o olho de Renata, eu percebo quando eu olho para o olho de Joelma, eu percebo que tem dores. E ninguém pergunta, porque a gente só está preocupado que a pessoa chegue, trabalhe. Ou então eu digo, Renata, tu tá mais cheinha, tá mais gordinha. O que foi que levou a pessoa a ficar desse jeito? O que foi que levou a pessoa a ganhar peso? Uma aluna semana passada disse, professora, ela tá treinando mais não? Tá gordinha, senhora, né? Pô, caramba. Mas ela não sabia o que aquilo podia ocasionar dentro de mim naquele momento. Porque existem feridas em mim. Existem feridas que eu ainda estou tratando.
Porque quando a gente começa a se conhecer, é um processo sem fim. A gente quer mais, quer mais. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Por que as pessoas olham para mim desse jeito? Então, vamos olhar para o outro. E eu sempre, quando eu faço treinamento, em qualquer lugar, uma coisa que é um apelo praticamente, é olhar para o outro. Olhar para o outro com mais humanidade. Olhar para o outro sabendo que ele tem dor, que ele tem ferida, que ele tem traumas, que ele tem muito mais que um corpo bonito, um rosto bonito, uma conversa bacana. Ele tem muito mais do que isso. Então, o abandono aqui, né, significa deixar de lado. É muito parecido com a rejeição. Rejeição eu não quero. Eu engravidei, mas eu não quero essa criança. Abandono. Eu tive e abandonei. Só que em alguns casos, o que é que acontece? É uma persecução. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e a criança se sente abandonada, que foi o caso da minha filha, que estava se sentindo abandonada. Isso acontece a partir de 1 aos 3 anos de idade. Geralmente, quando a mãe tem outro filho, precisa dar mais atenção a ele. Quando os pais precisam trabalhar, ele não se sente alimentado emocionalmente. Se manifesta, né, tem a idade de 1 a 3 anos. A diferença, eu falei, entre rejeição e abandonar. Abandonar é afastar-se em prol de alguma coisa ou de alguém. Rejeitar é simplesmente não querer, eu não quero. Qual é a máscara do abandono? Dependente. Por que dependente? É um conceito, né, psicológico que se refere a estratégias defensivas de uma pessoa para adotar, para lidar com a dor e o medo do abandono. Isso é o que eu falei. A gente utiliza a máscara para a gente se proteger das pessoas e do mundo. E aí, o abandono, ele usa a máscara do dependente. Quanto maior for a ferida emocional dele, mais ele vai usar a máscara de dependente. Pode passar, porque é só... O dependente, ele tem uma coisa, ele vive querendo aprovação. Ele precisa da aprovação. Se você tiver alguém que tudo que faz pergunta a você, e aí, tá legal? Tá bom, tu gostou? Ele tem uma ferida. Ele não é um cara chato ou uma mulher chata. Ele tem uma ferida forte. Ele precisa que vocês validem isso nele. Então, olhar para ele ou para ela e achar que não é um cara chato, que só fica perguntando, ah, que saco. Ele só precisa da aprovação e do acolhimento. Só. E a gente tem que parar com essa mania de pré-julgar as pessoas. E começar a enxergar as pessoas dessa forma. E aí é muito fácil também de identificar. É um corpo comprido, magro, sem tônus muscular. Parece com o da rejeição. A diferença é que ele tem tônus muscular. Olhos grandes. Chegou o cara, você já consegue identificar. Olhinho pequeno, rejeição. Olhinho maior, abandono. Às vezes, com o passar do tempo, faz alguma coisa no corpo, e aí a gente fica com mais dificuldade, porque os traços já mudam, né? Olhos grandes são pessoas vitimistas, adoram drama. Tem uma pessoa aqui mesmo que adora, que é um dramático, adora o drama. Mas é uma característica. Adoro usar isso para chamar atenção. Porque ele foi abandonado. Então, quanto mais coisas eu tenho, para que ninguém me abandone, é melhor. Aí diz assim, são pessoas que não engordam, porque às vezes eles engordam, já justamente por ser abandonados. E é uma maneira inconsciente. E o curso com Flama a gente teve um debate que uma mulher, ela está com depressão, procurou terapia. Na terapia, ela descobriu o problema e ela disse, eu não quero mais fazer terapia. Eu quero continuar depressiva. Formada pós-graduada de psicologia, foi a psicóloga que disse, e ela perguntou, por que você quer continuar assim? Ela fez, porque quando eu estou depressiva, meus filhos ligam para mim, meu marido faz tudo por mim, as pessoas estão mais perto de mim, todo mundo faz tudo por mim. Então, olha só que a pessoa é capaz de fazer para não ser abandonada. É capaz de adoecer. Eu prefiro ficar doente do que ter que ser abandonada por alguém.
O povo está em cima de uma cama, porque aqui na cama, meu marido traz comida para mim, minha filha faz as coisas por mim, meus amigos me procuram mais. Então, eu vou usar uma das grandes dores que tem, para que vocês continuem junto de mim. E aí, isso já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com todo mundo, que acontece com todo mundo, aquele aluno ou paciente que chega, o médico aqui é muito chato, adoro uma atenção, pô, preciso trabalhar. Irmão, ele só tem uma dor. Ele só está precisando de atenção. Só. É a única coisa que a gente pode fazer. É dar atenção. Só. Mais nada. E não custa nada fazer isso. A gente está resolvendo um problema do trabalho, um problema para o outro, e a gente está mudando uma sociedade que está mecanizada, que não olha mais para ninguém. E quando a gente aprende, quando a gente entende sobre isso, a gente pode aplicar tudo na vida da gente em casa. O marido chega, tu olha e fala, caramba, a esposa chega, tu olha e fez. Você entende tudo. Então, essas aqui são características físicas, que a Ana vai explicar melhor sobre a questão fisiológica desses traços que acontecem, né, na própria frente. Porém, como estratégia para chamar a atenção, eles desenvolvem a obesidade. Também são pessoas que desenvolvem a obesidade para chamar a atenção, porque eles adoram chamar a atenção. Eles precisam estar ligados a alguém. Ou a todos. E aí a terceira ferida emocional, humilhação. Quem já viu dentro da academia, aquele gordinho, gente boa, caricato, massa, simpático, mas que chega com a roupinha colada. Eu fico tentando aqui puxar, porque engordei 20 quilos, porque eu adoeci. Aí eu fico puxando. Mas tem aquele que chega e bota a roupa coladinha, bota o top. Eu gente diz assim, caramba, que autoestima, que inveja. Eu queria ter essa autoestima, não vou mentir. Mas não é. Ele tem uma ferida da humilhação. E ele faz o quê? Ele provoca a humilhação dele para que ninguém humilhe. Ele já se veste de uma maneira humilhante para que ninguém humilhe mais ele. Imagina a pessoa sair de casa e dizer, eu vou trajar uma roupa ridícula, eu vou colocar uma roupa feia, e aí não vai, e vou brincar para que ninguém me humilhe. Porque dói ser humilhado. Machuca demais ser humilhado. Mas ele prefere se humilhar para não ter que passar por isso. Quando chega na academia, quando chega em outro lugar e o pessoal está lá para ele, que ridículo. Ó a roupa do cara, ó a roupa de não sei quem. Não. É a máscara que ele tem para se proteger das pessoas. Qual é a máscara dele? Masoquista. O mesmo conceito que todos os outros. É uma maneira de se proteger do mundo. Desenvolve quando os pais sentem vergonha deles. Quando ele é pequenininho, que chega numa fase que ele começa a fazer cocô, xixi, e o pai começa a reclamar que ele está sujo, está fedorento, e ele começa a se sentir humilhado. Quem se sente? Só que a criança não tem uma percepção que o pai está fazendo aquilo, a mãe está fazendo aquilo para cuidar dele. Está fazendo aquilo para humilhar ele. E ele cresce com isso, bicho. Ele passa a vida toda criando relações onde ele se sente humilhado. Ele chega no trabalho e ele acha que está sendo humilhado simplesmente porque uma pessoa olhou para o lado. Eu só estou vendo gente bonitona aqui. Mas imagina como as pessoas não se sentem assim. Imagina. Ó, vê o que acontece. Desarrumados. O bichinho está desarrumado porque é pequeno, não pode se arrumar sozinho, às vezes. Independente do motivo, ele está gerando vergonha. Ele acha que ele é uma vergonha para os pais. Acontece também nessa idade. A máscara da humilhação é um conceito que descreve as pessoas que vão se esconder, compensar sentimentos de humilhação. Essa máscara é uma forma de proteção da dor emocional causada pela humilhação, seja ela percebida ou real. Vocês têm alguma pergunta? Eu já estou melhor, já estou me sentindo ótima. Acho que foi só no início, assim, entalei. Bora, volta. Agora eu estou ótima, tá? Podem perguntar, conversar, interagir aí, que agora
o Rafael para ela. Vai passar da hora disso, não. Não, vai não. Agora me deixe solta. Agora você me deixa que o meu momento de tensão faz com que você englobe. As minhas filhas estavam todas aqui. Alguma pergunta? Nada? É bom que vocês estão entendendo? Porque eu espero que sim, né? Característica física. São gordos, tá? Eu vou usar a palavra gordo, porque só tem gente adulta aqui, né? Ninguém vai usar a palavra gorda, ela é homofóbica, né? Porque realmente são pessoas gordas. Oi? Gordofóbica. 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 Isso, menina, meu amor de Deus. O rosto arredondado, geralmente baixinhos, olhos redondos e arregalados. Já trazem a humilhação para que ninguém humilhe eles. Isso aí já foi dito, né? São caricatos. Aí eu já falei para vocês, por isso, fazem questão de se humilhar para não ser humilhado. Gostam de aparecer. São extremamente divertidos. Eu adoro essas pessoas na academia. Amo. Sem vergonha de si e dos outros, com medo de causar vergonha. São pessoas que compensam e recompensam com comida. Se estão tristes, comem. Se estão felizes, comem. Eles precisam se sentir compensados por alguma coisa. Então, comem de todo jeito. São aquelas pessoas que aguentam o peso da vida. Quando chega esse, a gente já sabe que se a gente botar na musculação, a gente pode botar o peso que for da nada aguenta. Ela agora é uma pessoa que tem muitos sofrimentos. Pessoas que carregam no corpo o peso da batalha, da guerra. Você sabe que são pessoas que aguentam o rojão. Pode botar ela ou ele para fazer um treino pesado, o que ele faz? Então, a quarta ferida emocional é a traição. A traição. O que acontece muito aqui no ambiente de academia. Falo muito de academia porque é onde a gente encontra muito. Essa ferida ela é muito predominante. E aí, quem é da área vai concordar comigo. Passa aí, por favor. Olha o corpinho dela, né? Essa pessoa. Ela tem a máscara controladora. Existem várias formas de traição. Ela começa com 2 a 4 anos. No momento que a energia sexual desenvolve, vem a questão do complexo de Édipo, edipiano também. A criança acha que pode satisfazer a mãe ou o pai. A criança acha que foi traída pela presença de outra criança. E, às vezes, ela se sente traída pelo pai ou pela mãe, dependendo do sexo dela. Quando é mulher, ela acha que foi traída pelo pai, porque deu atenção à mãe. Quando é um menino, porque deu atenção ao pai. Né? E ela com a máscara dela, controlador. Busca manter um controle sobre todas as situações e pessoas ao seu redor. Essa máscara é usada como defesa contra a vulnerabilidade e a possibilidade de ser magoado novamente. O que é que a pessoa com essa ferida de traição faz? Quando você olha para uma mulher ou para um homem muito arrumadinho, cheio de frescurinha, unha pintada, cabelinho arrumado, tudo combinando, tudo não sei o quê, pode ter certeza, a ferida é traição. Porque essa pessoa tem tanto medo de ser traído, que ela faz tudo para ser perfeita, o perfeito. Ela vai fazer de tudo. Olhinho, arrumadinho, tudo. Porque ela diz assim, pô, eu sou foda. Porque fulaninha vai me trair. Não tem como me trair, eu sou maravilhosa, sou inteligente, sou bonita, me visto bem, e assim eu como. Só que o que ela faz? Ela controla. Ela controla para não ser traída. Vai passar. Os homens geralmente têm os ombros mais largos, ou seja, a energia masculina, né, nos homens, é nessa parte do peitoral, e nos ombros. Na mulher, é no quadril. A gente vê isso direto na academia, né? O cara que chega com o peitoral, você já sabe que a ferida dele é essa. E aquela mulher que chega com o quadril, que você vê que toda a energia dela está ali. Geralmente são pessoas que não têm problema de ter uma barriguinha, tá tudo tranquilo. Tá? São pessoas extremamente atraentes, tá? Tem um poder de persuasão incrível.
são maravilhosas também, de conviver. Elas fazem com que pessoas se sintam especiais. Eu sou uma pessoa que tem uma ferida de traição clara. Adoro fazer com que as pessoas se sintam especiais. Mas essa é uma das feridas muito predominante em mim, hoje. Né? Então, é claro isso. Gosta de mostrar que são capazes, toda hora ela tem que estar mostrando que é capaz de fazer. Que é capaz de fazer, eu vou fazer porque eu sou boa no que eu faço. Eu preciso mostrar que sou boa no que eu faço. Para não ser traída. São fortes, especiais, importantes, olhos intensos e sedutores. Acho que meus olhos já não são mais intensos e sedutores, né? Do tempo. Vendo tudo com muita velocidade. Sou extremamente paciente, eu devo perceber, né? Puxa a blusa, vou para frente, vou para trás, eu não consigo ficar parado. Não gosto de mostrar vulnerabilidade. Não suporto mostrar vulnerabilidade. E as pessoas com essa ferida, elas não gostam. Perceber uma vulnerabilidade dessa pessoa, você realmente tem que observar bem ela. Porque todo dia ela vai chegar para você com energia maravilhosa. Ela pode estar fodida por dentro. E a gente não vai perceber se a gente não olhar de outra forma para ela. Aí vem as características físicas. Aí aqui foi uma observação que eu achei muito bacana, que a gente viu no livro. Quero deixar claro que o ganho de peso de quem quer que seja está sempre ligado a uma parte mental dessas pessoas. Julga não ocupar seu devido lugar no mundo. Portanto, o excesso de peso não significa necessariamente a ferida da humilhação ou do abandono. Desculpa, não significa a ferida da humilhação explicada no capítulo anterior. Para o masoquista, o peso é um meio adicional de ser humilhado. No caso de outras feridas, enquadrar tem a ver com o desejo de ocupar espaço, de estar ali à mostra. Tá? Foi só uma observação que eu achei interessante sobre as feridas que a gente acha que só quem pode engordar são pessoas que têm traição, justiça, que o esquizoide não pode engordar, que o do abandono não pode engordar, todos eles podem engordar. Todos eles podem, como é que se chama? Ficarem obesos, né? Observe que o escapista e o dependente são muito esguios, não querem ocupar espaço. Isso ajuda o escapista a se tornar menos visível. Então, por isso que geralmente ele não engorda. Ele não engorda porque quanto menos ele aparece para ele é melhor. Por isso que ele não engorda, mas pode engordar. O dependente vai aparecer mais fraco, logo a conseguir ajuda. A quinta ferida emocional, a injustiça. Eu achei essa coisa legal, porque parece que o pai está reclamando, né? Com o menino e estava sendo muito injusto. É um cara adulto, né, reclamando com a criança que não tem nenhum problema. Mas parece aí que está sendo meio que injusto essa relação. Mas é diferente. A injustiça é a ferida desenvolvida dos 4 a 6 anos. É um momento que a criança já se sente consciente. Ele entende tudo, ele já tem autonomia para as coisas, ele entende muita coisa, mas o que acontece, ninguém permite que faça, tá? Ninguém permite que ele seja ele mesmo. A criança com a ferida da injustiça não consegue interagir, porque ele é bloqueado pelos pais. Geralmente, aquele pai é muito rígido, tá? Não consegue mostrar sua individualidade e seu protagonismo. Vem de genitores rígidos. Tem uma pessoa aqui que adora usar o nome genitor. Toda vez que eu falo, eu me lembro muito dela. São pais frios, autoritários, críticos, severos, intolerantes, inconformados. Eu tenho uma aluna rígida, com a ferida de injustiça, que eu estava dando uma aula a ela, e eu fui usar um método de pedir para ela, bora, faz mais uma, faz mais uma. E ela disse que não gostou, porque eu estava lembrando a mãe dela, que era rígida. E ela disse para mim, foi muito claro, eu não gosto quando o professor vai me estimular a treinar, mandando eu fazer, porque você lembrou todo o comportamento da minha mãe. E aí a gente entende que isso são dores fortes para eles. São feridas fortes, que para a gente no dia a dia parece conversa, besteira, besteirinha,
não é nada demais, mas que faz a diferença no trabalho de vocês. Quando eu digo vocês, é no meu completamente. Se eu vivo isso, imagina como eu vejo o outro. Quando eu comecei a entender que essas feridas, ela atrapalhavam meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento como profissional, meu desenvolvimento enquanto mulher, enquanto mãe, quando eu comecei a entender sobre elas, e que eu tinha uma porrada delas, que a gente tem predominâncias, né, das feridas. Quando eu comecei a entender, de fato, essas feridas, eu comecei a procurar sair da dor que eu vivia delas e para o recurso, como diz Flor Marion. E isso eu precisei de muita ajuda, né? E todo mundo precisa de muita ajuda para sair do momento que você se encontra. E aí a gente fala, é uma coisa que a gente pensa que a gente pegar um livro e ler, a gente entende, essa besteira. Eu vou pegar um livro e vou dar uma lidinha lá, mas vocês precisam aplicar. E eu tenho certeza absoluta, que se vocês começarem a aplicar de verdade, do fundo do meu coração, falo como mulher, falo como profissional, porque eu realmente tenho uma história muito forte da minha vida, e quando eu comecei a entender essas dores e olhar para o outro com respeito da dor do outro, a minha vida mudou. Eu dei uma virada de chave na minha vida. Tem pessoas aqui que me conhecem há um bom tempo, né? E sabem que muita coisa foi mudada. Mas, para isso, eu precisei, primeiro, descobrir o que é que eu tinha, que era uma confusão de sentimentos, que eu não entendia, e de comportamentos. Porque as feridas mudam o comportamento da gente. Né? Elas fazem com que a gente mude o jeito de falar, de se comportar, de se vestir, né? De tratar o outro, simplesmente por causa de percepções ou dores que nós temos. E tudo isso que é falado, se vocês começarem a aplicar na vida de vocês dessa vez para com o outro, olhar com amor de verdade, minha gente, vocês vão voar. Vocês vão voar. Porque vocês já têm um merecimento, vocês merecem. Vocês merecem ganhar mais do que vocês ganham. Vocês merecem viver uma vida plena. Todos nós merecemos isso. Todos nós. Mas a gente precisa primeiro entender e entender o outro, para a gente poder acolher. Porque a vida não tem sentido se você não conseguir ajudar o outro. Se eu estiver aqui e não fizer sentido para ninguém, mas fizer para uma pessoa, para mim valeu completamente a pena. Completamente a pena. Valeu tudo. Tudo. Fiquei a madrugada inteira, não é desculpa. Não é desculpa, porque o resultado que nós temos é responsável da nossa adaptativa diária. Durante a semana, eu não tive tempo. Então, o resultado que eu tive, né, é como eu disse, esse aí que é aquele Guta muito polêmico, né? Mas ele disse uma coisa muito bacana. Eu fiz uma live e não foi a melhor, mas foi a melhor que eu pude entregar naquele dia. Porque eu dormi mal, eu me alimentei mal, e foi o melhor que eu pude fazer. Então, façam o melhor que vocês podem fazer. Não precisa ser o melhor de Joelda, o melhor do colega, não precisa ser o melhor de Deco, ou o melhor do Flamarion, de Guga, de tio Bruninho, que é fera na área comportamental. Mas façam o melhor de vocês. Atuem na vida de vocês, independente da profissão de vocês, com mais amor. Tem gente que está começando a fazer educação física agora, recente, que eu conheço. Comece a ver a educação física, a gente não trabalha só com movimento. A gente trabalha com pessoas que buscam sonhos, com pessoas que buscam felicidade. A nutrição, eu não vou lá só para comer bem, ou para me nutrir, né? Eu vou lá porque eu vou atrás de um sonho. Eu não chego lá dizendo assim, eu só quero ficar magra e gostosa. Eu vou atrás de um sonho. Eu quero ficar bem. Pode falar. Meu nome é Luiz. Prazer, Luiz. Muitas vezes acontece isso. E o paciente chega lá, apenas está desabafando. E muitas vezes eu faço, olha, no teu caso agora, a gente não vai pesar. Não vai tirar medida, não vai fazer nada. Vamos só fazer essa conversa
Vamos só tentar mudar alguns pontos. Daí, na próxima consulta, se você se faz à vontade, a gente vai. Por quê? Porque eu penso que naquele momento, não era pra, o objetivo não era a estética, não era o peso, não. A gente está o comportamento dele, para daí ele se sentir mais confortável, identificar os pontos que ele precisa corrigir, melhorar, analisar, e daí a gente percebe, por exemplo, na próxima consulta, assim, aí, está mais à vontade, então E ele volta. agora. Tu cria ali uma conexão com o teu cliente e ele não vai te deixar, porque se eu chegar em algum lugar e uma pessoa conseguir me enxergar do jeito que eu preciso ser enxergada, eu nunca mais deixo aquela pessoa, né? Se eu chegar no teu consultório e tu olhar para mim e dizer assim, bicho, ela hoje, não estou para fazer a dieta dela hoje, né? Então, tudo isso é em qualquer momento da vida da gente, né? É muito importante isso ser aplicado na vida da gente. Eu, dessa forma, hoje só vai ter gente de alto padrão dentro da sala. Eu conheço alguns, né, pessoas inteligentíssimas. Negão, como é teu nome? Te esqueço. Bruno, cara super inteligente, né? Conheço alguns, né? E eu disse, cara, falar com essa galera não é tão fácil, porque é a sensação que a gente tem. Mas não é fácil. O problema são as feridas que a gente tem que impede a gente de falar. Você viu que foi no início, daqui a pouco eu já estava me sentindo em casa. Porque tem coisas que precisam ser tratadas na vida da gente, até para a gente falar em público, porque são coisas que mexem com a gente. Então, assim, tudo que eu falei desde o início, de olhar para o outro, é muito verdade. Acolham o outro. A gente já vive num mundo horrível. A gente já chega nos lugares, nos trabalhos, pessoas derrubando as outras para poder aparecer. A gente está trabalhando dentro de sala, tem muita gente que trabalha dentro de sala, né? O professor apaga a luz de um para poder brilhar, e ninguém precisa apagar. E a coisa mais linda que existe no mundo é quando a gente tem empatia, né? Empatia por empatia é só empatia. É quando a gente tem compaixão pela dor do outro. É quando a gente realmente entende, como você falou. Quando você faz toda essa colocação, ou quando outra pessoa de qualquer outra área consegue enxergar o outro de outra forma, vocês não perdem esse cliente. Vocês não perdem o cliente, vocês não perdem o amigo. Você pode estar salvando a vida de um ser humano. E vocês nem percebem. Tem quantos minutos? Só para mostrar uma coisa a ele, Gustavo. Tem 7 minutos. Eu vou mostrar um vídeo muito rápido para vocês. Ele é bem pequenininho, tá? E eu acredito que vocês já conheçam. Já utilizei em outro momento, mas é porque ele, para mim, reflete completamente o sentimento de empatia, que é o que a gente luta a vida inteira, que é você ter empatia pela dor do outro. A gente não pede mais empatia por outra coisa. A gente pede pela dor do outro, né? E passa aí, por favor. Pode passar, porque deixa eu ver, eu já tinha falado sobre isso. Não, porque eu falei, eu vou passar para eles o e-book, que tem tudo anotadinho, explicando tudo direitinho, eles vão ter tudo isso. João, pronto, para trás. Não. Tem como só apagar um pouquinho a luz, Helder? Você já viu esse vídeo? Já? Beleza? Semanas. Posso por ser irmão. Quer dizer,
Esse vídeo, para mim, ele é a maior prova de compaixão, né? Não é empatia. O cara estava ali todo dia cobrando uma coisa porque ele não olhou a ferida da criança. E o menino só precisava levar o pai antes de ir para a escola. Imagina quantas vezes a gente faz isso por dia. Imagina quantas vezes fazem isso com o filho de vocês. E antes de concluir, eu queria que vocês pensassem uma coisa. Todos os dias que vocês levantarem da cama, vocês perguntem assim: se eu morresse agora, o que é que eu queria que levasse para a pessoa que eu mais amo na vida? O que é que eu queria que falasse para essa pessoa? Quando vocês respondem isso, vocês minimizam 50% das decisões erradas que vocês podem tomar. Que eu tenho certeza que Deco, como pai, Renata, ela também tem mãe, ou tem filho, é mãe, né? Pai. Renata, como mãe, pai, que eu sei. Eu tenho certeza, tudo que vocês gostariam é que chegassem para essas pessoas, que eu tenho certeza que é o grande amor da vida de vocês, e falassem melhor. Meus pais foram as melhores pessoas. Meus pais olharam para os outros. Meus pais tiveram compaixão com as crianças, com os jovens, com a humanidade que a gente acha que está perdida. Então, todo dia, façam essa reflexão. Se tiver alguma coisa que tiver sentido para vocês, levem no coração de vocês. Se não tiver, está tudo bem. A gente não está aqui não agrada a todo mundo. Mas se tiver, levem no coração e para a vida de vocês. Porque isso é só uma ilustração. Mas é o que acontece todos os dias na vida da criança,
e na vida de um adulto. Só passa a concluir, sentir a dor do outro, ainda é a melhor forma de enxergar o próximo. Reflitam sobre isso. E não é ajudar o para ficar bem, é sentir a dor do outro. Aqui, vocês vão ver o e-book das feridas emocionais completa, tá? Tá tudo direitinho lá, não vai ter a pessoa gaguejando no início, né? Então, vocês vão poder ler com calma, tá bacana, tá bem bonitinho. Façam isso para que vocês possam se conectar melhor com as feridas emocionais e poder levar para frente, para o mundo. Porque há pouco tempo eu estou começando, porque eu comecei a enxergar as feridas emocionais como um meio de mudar. Se eu não conseguir mudar o mundo, eu quero pelo menos mudar o mundo aonde eu vivo. Então, eu agradeço vocês, agradeço pela a paciência do início, agradeço pela compreensão, vocês foram empáticos, tiveram compaixão, entenderam, vi que algumas pessoas se emocionaram, porque entendem que Rafael é muito mais do que a pessoa que está aqui na frente, né? É a mãe, é a pessoa que vive, e eu quero agradecer a Flamarion, que é um dos grandes mentores, né? Há muito tempo, quase 3 anos, Deco, o Bruninho, Renata, mentores são pessoas que ajudam Jana, que é ser humano de luz, literalmente aqui na Terra. E a todos os meus amigos, colaboradores que vieram prestigiar esse momento. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui domingo, com tudo que vocês vão ouvir, de uma maneira diferente. Se vocês quiserem, quando vocês acessam, tem meu WhatsApp, meu Instagram. Se vocês quiserem falar comigo, tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa, eu sempre, pelo e-book que eu falei, vocês podem ficar à vontade. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a permissão, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, do fundo do coração, e gratidão a todos. Viu? Obrigada. Pessoal, se vocês quiserem, tem um lanchinho aqui atrás, tá? Se vocês quiserem. Ó, não, presta atenção. Só falar que você já pediu. O Diego vai fazer pausas, tá? Então, se vocês quiserem levantar, quem já fez o reprogramando sabe como é que funciona, né? Então, segundo levantando, vou pegando um café aqui, tem um biscoitinho, beleza? Então, fiquem à vontade aí, tem água aqui também, tá bom? E daqui a 2 minutos a gente volta. A Ingrid está aqui, é? Ingrid está aqui? Ingrid, eu vou finalizar, viu? E já já você volta, tá? Rapidinho. Eu só vou salvar 2 minutos, tá bom? Fala, Márcio. Posso saber como é urgente, urgente. E aí? Você é tropa, né? Não, eu tenho dificuldade. Papai não gosta de falar. Mas aqui realmente é bom. Aliás, Ingrid, sai não. Sai não. Não sei se tu tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Ingrid? Pode balançar a cabeça, tá ouvindo? Pronto, ó. Fica aí, não sai não. Eu vou finalizar pra gente gravar. Esse